Quantas vezes você já começou vários projetos e desistiu? Quantas vezes você já começou algo, tinha certeza que ia dar certo, mas do nada várias coisas começaram a acontecer e você desanimou, e você parou, e você se entristeceu? E aí, já aconteceu isso com você? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, então fica comigo aqui até o final. Olá, eu sou a Jéssica Peck e esse canal é um cantinho para todos que amam cuidar do lar, da alma e da vida com Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e fica comigo aí assistindo todos os vídeos. A história que eu quero contar para você hoje é a história de uma mulher chamada Agar. Essa história se passa lá no livro de Gênesis, da nossa amada Bíblia, e é sobre ela que eu quero falar hoje. Essa história que eu vou contar envolve três pessoas: Abraão, Sara e Agar. Sara e Abraão eram um casal onde Deus libera sobre ele uma promessa. Então ele é um homem que a Bíblia fala que a partir dele Deus ia fazer uma nação aí abençoada, que a geração, a descendência dele seria gigantesca e seria a partir de um filho. Só que a mulher de Abraão, Sara, ela não podia engravidar, ela era estéril. Então, naquela época, Sara deu um jeitinho aí desse tal sonhado filho aí na qual viria toda a descendência vir. Ela quis meio que dar um jeitinho, meio que ajudar ali o trabalho de Deus. Então ela fala para Abraão ter um filho com a serva dela, a escrava dela, que era a Agar. Claro que era um outro tempo, era um outro contexto, né? E isso meio que poderia acontecer. Abraão então aceita. Agora nós temos Agar, que é a escrava, é a serva, grávida de Abraão. Isso acaba fazendo com que o clima fique meio tenso. E Sara, que na verdade o nome dela era Sarai, ela começa a tratar a sua escrava de não uma forma muito agradável. Ela começa a maltratar, a ponto de Agar ver aquela situação toda que ela está vivendo e fugir para o deserto. E a Bíblia fala que ela foge para o deserto enquanto ainda estava grávida. E quando ela chega lá, um anjo aparece para ela. E quando esse anjo pergunta para ela de onde você veio, para onde você vai, como quem diz assim, o que você está fazendo? Ela diz que ela está sendo tão oprimida pela sua senhora que a única alternativa que ela encontrou foi fugir. Eu aconselho você a ler essa história aí lá no livro de Gênesis, eu tenho certeza que vai te edificar muito. Mas o que eu quero trazer aqui nesse vídeo? Eu quero trazer que em dois cenários, Agar, ela estava passando por um momento muito difícil, muito tenso. Ela realmente estava sendo maltratada, caluniada, injustiçada. Coisas realmente ruins estavam acontecendo com ela. Mas a forma que ela encontrou de resolver essa situação foi fugindo. Ela foge para o deserto. Ela foge para um ambiente de dor, para um ambiente aí onde ela era vítima. Nas duas situações, Deus olhou para ela. Deus ouviu o choro da criança. Deus foi lá socorrer ela. E nas duas situações, Deus amparou ela. Deus ali cuidou dela, deu de beber, deu um caminho e deu uma palavra para ela. O filho que ela gerava não era o filho da promessa. O filho queria alcançar a promessa. Mas ainda assim, Deus abençoou Ismael. E ainda assim, Deus abençoou a descendência dela. E a reflexão que eu quero trazer para você hoje é que você precisa se erguer, tomar uma posição e saber que Deus ele está sim ao seu lado. Deus ele está sim cuidando de você. Muitas das vezes a gente enfrenta situações onde o ambiente ele está desagradável. Muitas das vezes você tem uma palavra liberada, você tem um chamado, Deus ele já te direcionou, só que o ambiente ele começa a ficar muito difícil. O ambiente ele começa a ficar conturbado, porque afinal o inferno ele não quer que você cresça. Afinal, as pessoas muitas das vezes elas não vão te apoiar, elas não vão te ajudar. Porque se foi você que ouviu a direção de Deus, se foi você que ouviu o chamado de Deus, as outras pessoas não vão entender. Se você está lidando com algo que é espiritual, sabe que a própria Bíblia vai dizer que aquilo que aquela pessoa que não é espiritual, as coisas espirituais parecem loucura. Então, não fique esperando também que as pessoas vão, acreditar no seu chamado, vão te apoiar em tudo. Muitas vezes você não vai ter o apoio. Mas você precisa continuar, você precisa ficar firme. A gente muitas vezes recebe um chamado e se você não tem um chamado, se você acha que não tem um chamado, saiba que você tem um chamado. Se você é uma mulher cristã, se você é um homem cristão, saiba que Deus chamou para levar o evangelho para o mundo. Então você tem um chamado. E esse chamado você precisa zelar, você precisa cuidar. H, ela estava gerando um filho, ela estava gerando dentro dela. Então Deus ele libera algo para sua vida e você começa a gerar. E você começa a gerar. E gerar algo para Deus não é fácil, é difícil, mas você precisa ficar firme.
sou filho amado. Ai, vem aqui. Ai. Como que a mãe grava vídeo? É assim, né? Eu sou filho amado. Você é o filho amado. Meu nome é Joaquim, muito prazer. Veja o meu vídeo também. Ele tem um canal também, né? Você tem um canal também? Eu botei 40 inscritos. Inscritos. Isso aí. Meu bebê João, meu bebê Joaquim. Dá tchau. João. Tchau! Saiba que Deus ele tem o melhor para você. Quebre de vez esse ciclo aí de nunca concluir as coisas, sabe? De começar com força, com gás e desanimar, olhar muito para o ambiente, olhar para as circunstâncias e acabar paralisada. Isso é o que Deus tem falado muito comigo, é assim que Deus tem me curado dia após dia, me capacitado, e eu não poderia deixar de não vir aqui falar com você para fazer com que você entenda de vez que é necessário a gente se movimentar, sabe? É necessário às vezes a gente se erguer, sair daquele ambiente de comodismo e começar a fazer mesmo sem enxergar a promessa, mesmo sem ver as circunstâncias, agir por fé. E talvez você me pergunte, Jéssica, mas e quando a situação estiver difícil e eu não souber o que fazer? Quando você não souber o que fazer, você dobra o seu joelho e você vai falar com o seu pai, porque o seu pai que te vê em secreto, ele vai te responder. E é o seu pai que vai dar as direções que você precisa, em oração. E aí você pode me dizer, Jéssica, mas e se eu tiver com minha fé bem pequenininha? E se eu não estiver conseguindo crer? Se você tiver com a sua fé muito baixa, se você não estiver conseguindo crer mais naquilo que Deus liberou sobre você, naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus estava gerando em você, sabe o que você vai fazer? Você vai abrir a sua Bíblia e você vai ler a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando você abre a sua Bíblia, você renova a sua fé. Tá vendo? Você já tem as ferramentas necessárias para continuar. A H, ela passa por uma situação onde ela é mandada embora para o deserto. E nesse deserto, ela tá lá com o filho dela, com muita sede, quase morrendo. O filho dela desamparado. Ela deixa o menino sentado, se afasta do menino, senta, se prostra e chora. Porque a palavra de Deus vai dizer que ela não aguentava a situação em ver o filho dela morrer. Então, para não ver o menino morrer, o que ela faz? Ela se afasta. É como tivesse assim, sabe, muitas vezes quando você tem algo, Deus ele colocou algo dentro de você, você está gerando aquilo ali. Só que a circunstância começa a ficar tão difícil que você fecha seus olhos, sabe? Para você não ver o problema. Você se afasta, você não abandona, mas você fica ali dando várias desculpas para não continuar. Você não quer abandonar. Não, eu não abandonei. Não, eu não vou deixar, eu vou fazer. Só que, na verdade, você está se sabotando. Pois é, eu sei muito bem como é isso. Porque isso é algo que Deus tem me curado todos os dias. E sabe como eu faço para resolver essa situação? Eu olho para a história de H e eu penso assim, H estava com sede, o filho dela estava com sede. Só que ela não via o poço que estava bem de frente dela. Ela não via a fonte de água que estava bem de frente dela. Você entende isso? H estava num deserto, o filho dela quase morrendo de sede. Aquilo que poderia dar vida ao projeto, aquilo que poderia dar vida à promessa, aquilo que poderia dar vida ao sonho, ao propósito, estava na frente dela. Só que ela não enxergava. Quantas vezes eu já fiquei prostrada, sem saber o que fazer, e o Espírito Santo estava dizendo assim, ó, eu sou a fonte. Eu estou aqui. Recorra a mim. Então, saiba que Deus ele está te dando uma direção hoje. Deus ele colocou você para ver esse vídeo, para te falar que você precisa se erguer, abrir os seus olhos e entender que as ferramentas que você precisa estão na sua frente. Bom, então é isso, né? Eu acho que ficou bem claro aí o que Deus está palestrando ao meu coração, ao seu coração, ao nosso coração. E é isso, fica com essa palavra, que você possa ser abençoado. Vem. Ai. O meu bebezinho querendo aparecer no vídeo, né, meu amor? Fala assim, tchau. Fala, seja abençoada em nome de Jesus. Eu libero uma bênção sobre a sua vida, que você vai conseguir sim se erguer, você vai conseguir sim colocar para frente esse projeto aí que Deus direcionou para você fazer. Então saiba que esse projeto que Deus colocou para você, o teu chamado, ele é importante. Eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. E Ele te ergue hoje. Mas você precisa se levantar. Você precisa se erguer. Você precisa começar a agir diferente. Precisa recorrer ao Pai. Ele tem as respostas. Se você estiver fraquinho ou fraquinha, saiba que Deus ele te renova hoje, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus. Até a próxima. Um beijo.
Meu amor.